Fala, rapaziadinha do Fogonete, mais um vídeo aqui pro nosso canal do YouTube e hoje vamos trocar aquela ideia sobre Rames Rodrigues. Sonho de John Textor, ele deve conseguir a liberação com Al Rayyan lá do Catar e ficar livre no mercado. Isso é bom ou ruim para o Botafogo? E tem também hoje, sabe o que? A chegada de Gabriel Pires. Notícia do nosso camarada André Hernan, diz que está tudo certo, que ele chega por empréstimo para o Botafogo para a próxima temporada. Olha, bom nome, hein? Mas antes de mais nada, claro, queria que os amigos simplesmente fizessem aquele combo maravilhoso aqui pra gente do Fogonete. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, que aí você fica por dentro de tudo que acontece aqui no canal do Fogonete. Temos as lives todo dia que fazemos 1h30 da tarde, aquela vespertina que todo mundo já sabe, todo mundo chega. Então, tá maravilhoso, mas essa você já sabe. E a live também dos pós-jogo, né? Acabou qualquer jogo do Botafogo, você entra aqui no Fogonete, estaremos ao vivo analisando o que foi do jogo, os comentários dos jogadores, as primeiras declarações de coletiva de imprensa do técnico Luiz Castro. Então, estamos aqui falando sobre tudo que acontece no Botafogo. Mas temos vídeos como esse, de informação, de análise, de comentários específicos sobre algum jogador. Esses aí só ficam sabendo se vocês estiverem com o sininho ativado, porque meia hora antes ele vai lá e vai dar a notificação para você e você ficar por dentro de tudo que acontece aqui no Fogonete, beleza? Rames Rodrigues sempre foi um sonho do John Textor no Botafogo. Não Rames Rodrigues, na verdade. O Botafogo sempre quis, o John Textor sempre quis ter um caminho world class, né? Um jogador mundialmente conhecido para ter seu projeto aqui no Botafogo. Isso nunca ele escondeu de ninguém e alguns nomes já foram ventilados. Cavani, Luiz Soares, o próprio Rames Rodrigues. E aí, o colombiano a situação foi no início da segunda janela, né, um pouco antes ali. O Botafogo sondou ali no Al Rayyan qual seria o preço que eles gostariam para liberar o Rames. E aí foi falado em 5 milhões de euros. O Textor na hora falou assim, beleza, eu pago, isso não é problema. E iniciou as conversas com o Rames Rodrigues. O problema é que o jogador não queria vir para o Botafogo, para o Brasil, para a América do Sul nesse momento. O sonho dele ainda é ficar na Europa. Bom, o Botafogo se retirou da negociação porque, já que não é a vontade dele, não tem o que fazer. E ficou esperando as situações acontecerem, as coisas evoluírem. O fato é que até agora nenhum clube europeu chegou a negociar com o Al Rayyan, dando indícios que não vão pagar os 5 milhões de euros pedido pelo clube Qatari. E aí parece que o Rames tem moral com o clube a ponto de conseguir negociar essa rescisão para virar um jogador livre. Sendo ele um jogador livre, qualquer clube do mundo só vai precisar oferecer um salário que ele aceite para levar ele para um novo projeto. E aí fica muito claro, por exemplo, que ele ser um jogador livre no mercado é algo muito ruim para o Botafogo, porque o Botafogo parecia ser um dos poucos clubes dispostos a pagar os 5 milhões de euros que o Al Rayyan queria. Então, nesse ponto, ter a multa para pagar seria um diferencial a favor do Botafogo. A partir do momento que não vai ter mais essa multa, não vai precisar mais pagar nada, qualquer um só precisa oferecer um salário para ter o jogador no projeto, abre as portas e oportunidades muito mais para clubes da Europa que não estão a fim de fazer um investimento, mas só pagando o salário, de repente vai ter o Rames no elenco. Então, essa é uma notícia que, na verdade, na minha opinião, é péssima para o Botafogo, né? O Botafogo, que estava ali de olho, não tinha muita expectativa, mas estava de olho na situação, vamos ver como é que vai ficar até o final do ano, vamos ver como é que vai ficar até a final da janela de transferência, se a gente vai ter realmente a possibilidade de fechar com ele ou não. Agora, pelo menos, a situação ficou muito mais complicada. Acabou então? Não tem mais sonho? Ainda não. Por quê? Se ele conseguir a liberação dele do contrato e virar um jogador livre antes de segunda-feira, dia 15, que é quando fecha a janela aqui, ele vai poder fechar com o Botafogo mesmo depois da janela. Porque a janela europeia termina depois do dia 15, ou seja, a janela brasileira fecha antes da Europa. Então, ele, por exemplo, pode preferir ficar negociando com vários clubes europeus até o último dia da janela europeia e depois, se não conseguir nada por lá, ele poder querer voltar para o futebol sul-americano. Só que aí tem um problema. Ele precisa ser jogador livre antes do fim da janela de transferência daqui, do Brasil. Então, se ele conseguir a rescisão com o Al Rayyan antes do dia 15, ele sim poderá chegar para o Botafogo, por exemplo, no final de agosto, por exemplo, entendeu? Já com a janela fechada, mas ainda podendo escrever jogadores no Campeonato Brasileiro. Aí, sendo ele um jogador livre, o Botafogo pode simplesmente pegar um jogador livre e inscrever no Campeonato Brasileiro. Então, o Rames teria essa opção. Claro que a gente sabe que isso aqui é aquele 1% de sonho, é algo muito difícil de acontecer. A maior expectativa e a tendência é que ele, como jogador livre, tem assim algum clube europeu interessado no futebol dele, que vai fazer uma proposta e ele vai ficar por lá, né? Então, torcedor do Botafogo, nesse caso, não crie muitas expectativas,
é isso, muito difícil dele vir, praticamente impossível, mas se ele conseguir rescindir o seu contrato com o Ryan antes do dia 15 e não fechar com nenhum outro clube europeu, pode ser sim que ele vire uma opção novamente lá como jogador livre sem contrato para se ser inscrito na competição nacional, beleza? E aí finalmente o Textor conseguiria o tal jogador world class, né? Primeira prateleira do futebol mundial que ele tanto tenta desde que chegou ao Botafogo, né? Teve aquele papo com Cavani em algum momento, mas foi só uma sondagem, né? Pediu 4, 5 milhões de reais por mês, era um salário surreal. Aí o Botafogo já não levou a negociação adiante. Mesma coisa o Soares. Soares falou que não estava disposto a jogar no futebol brasileiro, tanto que voltou para a América do Sul, mas para fechar com o Nacional, seu clube do coração lá no Uruguai. Então, assim, ali é algo muito mais tipo daquele esquema que teve Fernandinho no Atlético Paranaense, Lucas Leiva no Grêmio, o próprio Rafael no Botafogo. O jogador voltou da Europa e quis voltar para o seu clube do coração e fechou com o Nacional. Mas então o fato é que o Botafogo ainda está buscando esse jogador primeira linha mundial, né, algum nome que chame a atenção para o projeto de John Textor no Brasil. Até agora ainda não encontrou. O Rames Rodrigues poderia ser esse jogador e tem esse 1% de chance aí, vamos dizer, se ele conseguir essa rescisão até o dia 15. Vamos esperar para ver o que vai acontecer. A boa notícia do dia fica por conta de Gabriel Pires, né? O André Hernan, ex-Sport TV e hoje trabalhando de forma independente lá no canal dos Impedidos, ele deu a informação que Gabriel Pires vai ser jogador do Botafogo por empréstimo. Ele pertence ao Benfica e estava emprestado ao Garrafa, mas terminou o empréstimo lá, o time não exerceu a opção de compra, ele voltou para o Benfica e logo demonstrou o interesse de sair do Benfica. E aí o Benfica, que também não quer contar com o jogador insatisfeito no elenco, colocou ele no time B. E desde então, ele ficava tentando forçar uma negociação, ele tem o interesse, sempre teve o interesse de jogar no Botafogo, é ligado ao Botafogo, tem várias pessoas da família dele que são botafoguenses, dizem que ele também aí só ele pode responder, mas ele tinha muito interesse então de voltar para o Rio de Janeiro, voltar para o Botafogo, e aí ele ficou esperando tentar essa negociação. E aí cabe naquilo que a gente vinha falando há alguns dias, do Botafogo atento nessas horas finais, nesses dias finais de janela de transferência. O Botafogo negocia com camisa 5 e camisa 9, mas estava atento a outras opções. E aí entra o Gabriel Pires justamente nessa situação, né? Um jogador que estava desesperado para definir o futuro e um clube que também sem maiores previsões do que poderia acontecer, e foi justamente, juntou o útil ao agradável. O Botafogo fez uma proposta de empréstimo, conseguiu o jogador, deve pagar um dinheiro para o Benfica e deve ter uma opção de compra firmada ali, como de praxe tem sido nas negociações do Botafogo de John Textor. Então, um jogador que chega para dividir ali posição com o Lucas Fernandes e o Eduardo ali no meio de campo, né? Um jogador que joga, um meio ofensivo, mas que também tem essa condição de jogar ali um pouco mais recuado, armar o time vindo de trás, né? Como tem feito o Eduardo. Então, mais uma opção aí para o técnico Luiz Castro, que vai cada vez mais incorporando o elenco. O Gabriel é muito bom jogador, chega, é alto, bem postado, chega com qualidade para a melhorar ainda mais esse elenco, ser uma opção, por exemplo, nesse jogo contra o Botafogo, que pega agora o Atlético Goianiense, o Lucas Fernandes está suspenso. Seria uma oportunidade perfeita, por exemplo, para o Gabriel Pires jogar junto com o Eduardo. Então, assim, como falta elenco, cada vez falta menos, porque as peças estão chegando e estão sendo contratadas. E agora, vamos esperar aí o fim da novela, que o Botafogo ainda pelo menos tem outras duas frentes aí. O Danilo Barbosa já se despediu lá do clube dele, onde ele estava no Nice, já pegando agora aeroporto para vir para o Brasil, já está chegando no Brasil. Mais um que está tudo bem feito ali. Volante de pegada, aquele cara, aquele famoso camisa 5 com mais pegada, que estava faltando no Botafogo desde que o Kaique se machucou. Então, tá chegando agora ele para o Botafogo. E aí tem também a questão do camisa 9. O Botafogo quer o Tiquinho Soares. Amanhã tem um jogo dele pela Liga Europa. A tendência é que tudo se resolva depois desse jogo. Tanto de forma positiva como de forma negativa. O Botafogo espera que positiva. Já tem acordo com o jogador, só está faltando o aval do Olympiacos, que diz que daria esse aval após justamente essa partida. Então, vamos ver se eles mantêm a palavra. Se não mantiver a palavra, o Botafogo vai também desistir do jogador e vai partir para um plano C. O Botafogo já tem esse nome de quem seria esse jogador. É claro que o Zahavi foi o plano A, o Tiquinho já vem abaixo dele com o plano B, e o plano C também seria, lógico, um pouco abaixo do Tiquinho. Então, é uma pena, vamos torcer para que o Tiquinho de fato seja contratado, que dê tudo certo para o Botafogo manter ali o nível e resolver os seus problemas no elenco ainda nessa segunda janela de transferências de 2022. Essas foram as notícias de hoje, valeu pela moral, valeu pela audiência, obrigado aí pela
companhia de sempre. Dê a opinião de vocês aí. Vocês acham que o Botafogo realmente agora está conseguindo se reforçar bem? O Gabriel Pires foi uma boa novidade? Você sonha com o Rames Rodrigues? Deixa aqui embaixo que eu quero saber a opinião de vocês. Valeu? Tamo junto, aquele abraço e até a próxima.